Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista. Mais um episódio alegre, mais um episódio de vitória. São Bento venceu o Monte Azul pelo placar de 1-0 na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2. Mais classificado do que nunca, São Bento já estava classificado na última rodada, confirmou mais uma vitória e conseguiu ainda a classificação entre os 4 primeiros, conseguindo então trazer a decisão do primeiro mata-mata para dentro de casa. Boa noite para o Eury, boa noite para o ouvinte. Como é bom um domingo, né? Um fim de semana que o São Bento vence, a gente fica até mais leve, né? Boa noite, Maico, boa noite, amigo. Então, sem freio, continua atropelando todo mundo na Série 2, né? Desde que o Edson chegou, só vitória, 7 jogos, 7 vitórias. Hoje seria um jogo mais difícil, não pelo adversário, mas por estarmos com um time quase que completamente reserva, né? E a marca se manteve. Edson Vieira bateu em seu próprio recorde, que era de 6 jogos, 6 vitórias consecutivas na sua primeira passagem na Série 3. E vai quebrando recordes, né? Edson Vieira, obcecado por vitórias, com vontade de ganhar, é um ótimo coach, é um ótimo motivador, um ótimo psicólogo pro elenco. E vem mostrando isso pegando um time na zona de rebaixamento da Série 2 e terminando a primeira fase no G4 do campeonato, né? Mas quanto ao jogo de hoje, o que você achou, Michael? Você gostou do jogo? Você ficou animado com os nossos reservas? Cara, para ser sincero, eu não gostei muito não, assim, eu acho que é sempre bom falar, a gente costuma criticar quando perde, elogiar quando ganha, e, assim, hoje para mim foi uma partida como se fosse uma atuação de derrota, porém com o resultado, né? Você falava no último episódio que, desde lá da Série C, né, que a gente precisa de resultado muitas vezes mais do que de atuação, e que a atuação, por atuação, não resolve nada, que muitas vezes é muito mais importante o resultado, eu concordo plenamente. Mas, assim, a gente já comentou que na última partida do São Bento o time não tinha jogado tão bem assim, né? Tinha feito uma atuação média e conquistou uma vitória boa fora de casa. E hoje, novamente, é claro também que tem N fatores, né? A gente sabe que um time que já está classificado normalmente já tem um relaxamento natural, né? Claro, tem uma diferença drástica, né? Daquele sangue no olho, daquela gana de vencer. Quando você já está classificado, você está basicamente cumprindo tabela, até busca um bom resultado para conseguir uma classificação melhor, mas sabe que está totalmente apto a perder essa partida e não vai ter problema nenhum, né? E o nosso adversário vinha na contramão disso, né? O Monte Azul, ele vinha com toda essa gana, com toda essa vontade, porque eles precisavam do resultado, nem que seja o resultado de empate, né? Eles precisavam para garantir, sem depender de mais ninguém, a classificação. O Monte Azul tinha chances grandes de sair do SIC eliminado. Então, tinha esse contraste, né? Um time mais relaxado contra um time que estava dependendo bastante daquele jogo para, de repente, salvar a temporada, né? Além disso, como você falou, a gente teve um time reserva, né? Totalmente reserva praticamente. Somente o Alan Vieira e o Juan de titulares, né? O Juan, então, é até interessante falar, ele disse na saída do jogo contra o Audax que queria jogar, queria estar em todas, que não queria descansar, e acredito que ele tenha pedido para o Edson essa possibilidade de estar jogando nesse jogo, muito legal da parte dele. O Alan Vieira, não sei nem se dá para a gente falar que é um titular em campo, né? Porque já é chovendo molhado falar do Alan Vieira aqui, né? Então, mas eram os dois titulares que a gente tinha em campo, né? E no mais, um time totalmente alternativo, vários jogadores que a gente não via jogando há muito tempo, como o Thiago Primão, né? Tinha até jogadores estreando, como foi o caso do Alisson na lateral direita. Então, assim, a gente tinha um time reserva enfrentando o principal do Monte Azul, mas também que fique claro a fragilidade do Monte Azul. Eu falava sobre isso nos grupos com os outros torcedores. O Monte Azul, todo mundo se lembra, né, no começo do campeonato, liderou, emplacou goleadas, vitórias seguidas, e tinha uma pinta de acesso, uma pinta de um time que seria um dos mais fortes na competição, né? Apesar de ser uma surpresa isso lá desde o começo. Mas na parada perderam os principais jogadores, né?
perderam 8 titulares, eles não tinham dinheiro para conseguir repor esses jogadores, e desde antes do campeonato, a gente falava que era um dos times que estava mais prejudicado pela paralisação do campeonato. E, assim, esse novo time do Monte Azul voltou perdendo da Penapolense em casa de 3-1, conseguiu aquela vitória por 1-0 contra a Portuguesa Santista, que a gente falou já, né? Como que é outro time que voltou muito prejudicado, e isso se mostrou aí nas 3 rodadas pós-pandemia, com 3 derrotas da Briosa. E então era isso a amostra do Monte Azul, né? Então, claramente era um time muito inferior. Eu até falava que gostaria de enfrentar o Monte Azul no mata-mata, já que com a vitória contra a Portuguesa Santista eles teriam chances reais de se classificar, né? Como se classificaram. Então, eu queria muito enfrentar o Monte Azul justamente por isso. E muita gente fala sobre escolher adversário, não tem que escolher. Eu acho que tem sim. Quanto mais, a gente falou no último episódio, né? Quanto mais razoável for o adversário, mais possibilidade você tem de conseguir, de repente, decidir ainda no primeiro jogo, né? E concentrar mais na Série C, além de, obviamente, ser mais tranquilo, mesmo que você não tenha 2 atuações excelentes, você consegue se classificar, né? Para uma semifinal. Então, eu queria eles como adversário, e isso passava diretamente pela vitória do São Bento sobre o Monte Azul, mesmo com o time reserva, né? E de tanta fragilidade que eu esperava do Monte Azul, que eu esperava até mesmo esse resultado de vitória do São Bento com os reservas, que foi o que aconteceu, né? Mas o jogo em si não foi bom, né? Como eu falei, o time do São Bento, a gente sentia um desentrosamento, que é normal, porque são jogadores que não estão jogando juntos, né? Até falava com o Eury no WhatsApp do privado, falava, ó, cara, não sei não esse jogo aí, porque tinha esse fator motivação do Monte Azul, né? Que precisava do resultado, independente de serem jogadores limitados, eram jogadores que jogavam a temporada naquela partida. E também ainda tinha essa questão, São Bento relaxado, talvez até, né, descompromissado com a partida, e ainda por cima totalmente desentrosado, né? Porque ali o que colocaram em campo foi justamente jogadores que muitos ali nunca não tiveram nenhuma oportunidade de estar jogando um com o outro ali. Foram colocados ali de repente, né? Não teve nem tempo para treinar esse time, né? Então, assim, isso no futebol é muito perigoso. Então, eu até esperava menos, mas o São Bento mostrou isso dentro de campo, mostrou que não estava entrosado, mostrou que não estava tão preocupado com a partida, muitas vezes parecia simplesmente cadenciar e jogar, né, tranquilamente, mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção positivamente foi, novamente, o jogo reativo do Edson, que parece que vai ser a marca dele, que vai ficar para todo o restante da temporada, né? Ele já jogou assim na Série C, jogando em casa, já jogou na Série C jogando fora, já jogou na Série A2 em casa e fora também, sempre dessa maneira. Então, pelo jeito, é a filosofia que ele escolheu nesse grupo de São Bento para essa temporada. E até mesmo contra o Monte Azul, contra o fraco Monte Azul, agora eu posso falar com toda certeza, ele tentou, usou esse mesmo estilo de jogo. Mas o que eu achei legal disso, que eu falei que é positivo, é que funcionou de novo. Apesar das peças trocadas, o São Bento tem um padrão de jogo, né? A gente viu as linhas de novo compactas funcionando, foi trocado praticamente todos os jogadores da linha, né? Ficando só Alan Vieira, tinha jogadores estreando, mas todo mundo absorveu ali a ideia do treinador, e mais uma vez funcionou, mesmo trocando todas as peças, o São Bento parecia o São Bento sempre, né? Pelo menos marcando. E novamente, né, já fazem uns 4 jogos seguidos que o nosso adversário não consegue produzir grandes coisas no nosso campo de defesa. Desde o Criciúma, que nós sofremos 3 gols, sendo um dado, né, uma falha do Bruno Leonardo, e a gente se lembra, né, da besteira, teve o lance do pênalti, né, mas a gente sabe que aqueles 3 gols do Criciúma não traduziam o que o Criciúma tinha produzido no jogo. Eles praticamente foram só os gols, né, do jeito que foram, como a gente já falou, e no mais o Criciúma não tinha feito nada, né, não tinha conseguido agredir o São Bento, porque lá as linhas defensivas na maior parte do jogo funcionaram também. E isso vinha se perdurando até no jogo contra o Audax, funcionou também. E, de novo, Monte Azul, limitado, que é, claro, né, mas não conseguia fazer grandes coisas, não conseguia oferecer perigo. Até por isso que, apesar do São Bento estar desentrosado, desanimado, tão calor, né, das 11 da manhã,
o São Bento, o jogo não estava ruim para o São Bentista assistir. O torcedor do São Bento não ficava sofrendo, roendo a unha, com medo de sofrer o gol, porque o adversário não ameaçava, né? E o São Bento, apesar de praticamente não conseguir criar nada, ainda assim, pelo menos o empate ali parecia bem seguro, né? Aí a gente chega no intervalo, né? E aí tem as mudanças. O Edson opta por colocar alguns titulares, talvez para dar ritmo de jogo, né? Porque o São Bento precisava disso também. A gente reclamou tanto que jogamos menos que os nossos adversários da Série C, precisávamos de mais jogos. E aí, querendo ou não, é um jogo que ele optou por um time reserva. Então, colocou o Igor e o Bambam para jogarem, né? E eles melhoraram bastante o time do São Bento. A gente teve algumas chances, né? Sempre no contra-ataque. Acredito que as melhoras, novamente, acontece isso, né? O São Bento não produz grandes coisas, mas quando produz, leva perigo e tem as melhores chances, apesar de não ser assim, um time que, nossa, mereceu a vitória. Mas não, assim, produziu as melhores chances, isso é fato, e o adversário não conseguia produzir nada. Isso é um padrão, faz tempo, né? E, de novo, nesse jogo, o desenho do jogo era esse, parecia até que poderia sair o gol, né? Acho que estava na cabeça de todo torcedor, uma chancezinha aqui, outra ali, né? Apesar de todos os problemas, então pode sair o gol e a gente pode conseguir ganhar o jogo. E aconteceu numa bola parada, né? Cobrança de falta do Bambam, muito bem batida no ângulo, um chute muito forte, cobrança de falta, assim, eu acho que esse chute forte é o ideal, né? Porque os goleiros hoje estão conseguindo montar as barreiras muito bem, estão muito atentos para que cair naquela bola que sobe e cai, né? Ele já está preparado que o cara vai bater por cima da barreira, então ele já fica meio ligeiro para conseguir fazer a defesa. E o chute que engana, o chute que entra, né? É esse tipo de chute do Bambam, chuta muito forte e aí o goleiro pode pular que não consegue pegar. Então, muito forte, porém colocado no ângulo, né? É um golaço, né? Mais uma vez brilhando a estrela do Bambam. E aí, daí para frente, o São Bento simplesmente cadenciou o jogo até o final dele, né? Marcando como vinha marcando, tendo pouquíssimas chances, mas, assim, no geral, a gente pode dizer que não foi uma grande exibição, até mesmo por ser um time reserva às 11 da manhã e um time que não estava por nada. Mas não é aquilo que encanta. A gente fala, né? 7 vitórias seguidas, é excelente, né? Mas dessas 7 vitórias seguidas, né, depois da parada, as 3 que a gente teve, a que mais me animou foi contra o Atibaia, né, com uma atuação boa. As 2 últimas não são tão animadoras assim a ponto da gente, né, conseguir imaginar o São Bento no mata-mata, totalmente favorito. Eu sou um pouco mais contido, mas valorizo demais o resultado, ter conseguido mais uma vitória. Acho ótimo que o São Bento tenha conseguido chegar com uma confiança maior no mata-mata, isso é muito importante. O nosso adversário não conseguiu isso, né? Perdeu os 2 últimos jogos, inclusive perdeu dentro de casa hoje, perdeu pro líder, é verdade, mas vem de 2 derrotas e entra numa outra maré no mata-mata. São Bento entra embalado, feliz, independente de como foi, então sempre vai se sobressair o resultado da atuação. Mas a minha opinião sincera é essa. Cara, eu queria saber de você, né, sobre as atuações dos jogadores, né? Hoje mais importante do que nunca, porque estamos falando do nosso time alternativo. E a gente fala muito sobre usar esse time na Série C, poupar ali, de repente, nos jogos do mata-mata, do acesso. E a gente falava, será que dá? Será que esse time consegue pontuar na Série C, né? Então, o que você achou individualmente aí dos jogadores, seus destaques, e como coletivo também, né? Considerando, claro, também que é o primeiro jogo desse time reserva. Cara, antes, só um adendo sobre essa questão de escolher adversário, sobre o que vai ser do mata-mata. Eu já falei pra você em off, né? Mas não sei se estou sendo muito otimista, mas eu tinha muito medo, velho. Eu tinha medo do 15 de Piracicaba e do São Bernardo em especial. Claro que todos os adversários são difíceis, mas o 15 de Piracicaba e o São Bernardo eu não queria enfrentar, nem nas quartas, nem na semi. Mas eu tava pensando, e a gente não tem que ter medo de ninguém. Eu acho que a gente não tem que escolher o adversário. Nós somos o time temido nesse mata-mata. Nós somos quem assusta. Desde a chegada do Edson Vieira, foram 7 jogos com 7 vitórias, um time marcando 16 gols, mais de 2 gols por jogo.
Uma sequência incrível, um time que saiu da 15ª posição para a quarta. Então, eu tenho certeza que os outros adversários olham para nós e veem um time embaladíssimo, um time bom que vem jogando um futebol, começando esses 2 últimos jogos, mas todos os outros do Edson, um time que justificava em campo os resultados, jogava para vencer. E o mais importante, um time que tem calendário nacional, um time que está disputando outras coisas. Então, eu acho que os adversários têm mais medo de nós do que nós deles. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar assim, eu acho que venha quem vier, a gente é favorito ao acesso, sem falsa modéstia. A gente tem um time muito bom. A gente foi um dos menos afetados pela pandemia. Fomos afetados, claro. Mas tem times aí como Monte Azul, Portuguesa Santista, que perderam muita gente. E a gente manteve uma base do time que vinha jogando antes da pandemia. Então eu acho que venha quem vier. A gente está preparado. O Edson sabe o que faz. O Edson é experientíssimo, como a gente já falou. Um excelente coach, motivador. Quanto à atuação, como você falou também, ratifico o que você disse, um time reserva às 11 horas da manhã, num domingo, já classificado sem pretensão, já era esperado que não fosse ser um bom jogo. Foi um jogo duríssimo, duríssimo para o torcedor, duríssimo de assistir, porque foi um jogo ruim, 2 equipes fracas, 2 equipes desentrosadas, né? 2 equipes que pouco levaram perigo ao gol adversário, até tinha certeza que o jogo seria um 0-0, mas a gente conseguiu um gol numa bola parada, né? É, destacar positivamente, eu só consigo destacar o Bambam, porque o cara entrou no intervalo, né? Até falei pra você no intervalo, né? Eu fui contra a entrada dele porque eu achei desnecessário ali naquele momento a gente colocar um titular num jogo que não tava valendo mais quase nada e correr risco de ele tomar cartão, de ele se machucar, de ele entrar numa dividida e tomar uma pancada. Mas sem dúvida nenhuma, ele foi o cara que entrou, o cara que fez o gol. E que bela cobrança de falta. Não é normal centroavante bater falta assim, né? Espero que ele esteja treinando bastante, que isso tenha sido fruto de muito treinamento, para que a gente possa finalmente ter um batedor de falta. E como você falou para mim na hora do jogo, né? Foi só o Alan Vieira não se manifestar para cobrar a falta que a falta surgiu. A falta se transformou em gol, né? O Alan Vieira, nas bolas que ele pegava, ele sequer tirava a bola do chão. E o Bambam fez um golaço. Então, acho que foi o principal nome do time. É, mas eu acho que o que fica de lição pra a gente era uma preocupação nossa, a gente já falou no podcast, e é uma preocupação dos São Bentistas em geral, é a maratona de jogos que a gente vai enfrentar. A gente sabe que a gente não vai poder contar com o time titular em todos os jogos. Por exemplo, semana que vem temos um jogo em Londrina, marcado pelo menos por enquanto às 4 horas da tarde. E no próximo final de semana também, no sábado e no domingo, nós vamos ter provavelmente o primeiro jogo do mata-mata. Então, muito provavelmente um dos 2 jogos será adiado, provavelmente contra o Londrina. Mas a maratona de jogos ela vai ser inevitável, não vai ter o que fazer. E uma das nossas expectativas era que pudéssemos ter um time alternativo forte, um time alternativo brigador e que não fizesse feio. A gente tem um elenco inchado, a gente tem um elenco com bastante nomes. Isso é uma marca registrada dessa gestão, né, da gestão Márcio Rogério Dias. Desde 2019 foi assim. Ano passado a gente contratava muito, todo dia era um jogador diferente chegando. Até torcedores de outro time se assustavam, né, pela quantidade de contratações que o São fazia. E desse ano não foi diferente, muito nome chegando. Então, elenco inchado a gente tem. Mas com exceção do nosso 11 inicial, do nosso time titular, é, a qualidade fica um pouco escassa. Pelo menos para mim, eu tive a impressão de que a gente não pode jogar com um time 100% alternativo em nenhum jogo. Porque a partir de agora todo jogo é importante, tanto na 2, que a partir de agora é tudo mata-mata, como na C, que a gente está numa situação delicadíssima. Então, provavelmente tenhamos aí que ter times mistos, né? Usar titulares em um jogo, alguns titulares em um jogo, outros titulares no outro. Porque esse time alternativo jogou de igual para igual com o Monte Azul, o que não é nenhum mérito. O time do Monte Azul é fraco, né? Com todo respeito ao adversário, mas tecnicamente é um time fraco. É um time que não deve passar do São Caetano. Seria uma grande zebra se avançarem na Série A2.
Mas é um time que num mata-mata dá 2, com os adversários que iremos enfrentar, ou numa Série C, que temos ali times entrosados, times treinados, times preparados fisicamente. É um time que não vai ser competitivo. É um time que entra para provavelmente perder o jogo. Então acho que a principal lição do jogo foi essa. A gente não pode contar com o time alternativo. Na melhor das hipóteses, é um time misto ali com alguns titulares. Cara, eu não sei se assim, se seria tão drástico quanto você, assim, tipo assim, até acho que tudo que você falou é verdade, mas eu esperaria talvez um pouquinho mais, justamente por ter essas condições, o desânimo, o jogo que não valia nada, por você estar no sol de 11 horas da manhã, né? Tudo isso que a gente já falou. E eles estarem desentrosados, né? No próximo jogo que o time reserva for fazer, a gente já não vai ser mais o primeiro jogo deles juntos, né? Mas assim, concordo que preocupa um pouco, porque com certeza a gente não vai ter adversários com o padrão Monte Azul, né, pela frente. Vamos enfrentar adversários da Série C muito mais fortes e a impressão que fica é que jogando desse jeito não dá mesmo. Mas o trabalho do Edson parece muito indo para a linha de que a gente vai utilizar os titulares na maioria das vezes e ele deve utilizar alguns jogadores do banco de reserva, talvez ali selecionando prontamente, né, pontualmente, um ou outro, mas eu não acredito mais em time reserva, se bem, cara, que eu tava procurando aqui, tava tentando ver a logística do time, né, na competição, e eu percebi o quê, né, você falava aí sobre jogar em Londrina, o São Bento acabou, né, por quis o destino que enfrentasse um dos times que tem de uma cidade muito longe, né, daqui de Sorocaba, né, mais de 300 quilômetros até Taubaté, tem que ser de ônibus, né, mais de 3 horas de viagem. E aí o São Bento enfrenta o Londrina, que também tem uma distância considerável, acho que mais de 500 quilômetros, e o São Bento na Série C tem direito a passagens de avião para jogos acima de 700 quilômetros de distância. Então o São Bento vai ter que ir de ônibus para esse jogo em Londrina também. Então, enfrenta o Ipiranga quarta-feira, e daí no domingo faz um jogo em Taubaté, né? Viaja lá até o Vale do Paraíba, lá, né? Chegando na divisa com o Rio de Janeiro. Jogo difícil, jogo de mata-mata, valendo vaga na semifinal, né? E pega o ônibus de volta para Sorocaba, provavelmente para na quarta-feira, né? Já tem que enfrentar o Londrina em Londrina, tem que fazer mais uma viagem longa de ônibus e fazer esse jogo e depois voltar de novo, porque no outro domingo tem a definição da vaga contra o Taubaté no SIC, né? E vale lembrar que caso a gente avance para a semifinal, para o jogo do acesso, no jogo do acesso, no meio do jogo do acesso, tem jogo em Tombos, cara. Todo mundo fala da logística de Tombos, o quanto é difícil, né? Tem gente que brinca que é mais fácil ir para o Nordeste direto do que ir para Tombos, porque você tem que ir para Belo Horizonte, ou é para Juiz de Fora, não me lembro, e aí tem que pegar não sei quantos ônibus, é muito difícil o acesso para conseguir chegar em Tombos. Então, nesse jogo específico de Tombos e talvez no de Londrina, eu começo a pensar que o Edson talvez seja obrigado a usar um time reserva, porque seria muito, por exemplo, nesse jogo de Tombos, né? No meio de um confronto de acesso na Série A2, né? Como que você pega seus jogadores, né, e fazer essa viagem, fazer esse jogo, voltarem de viagem e 2 dias depois, quase sem descansar, sem treinar, fazer o jogo que vale para a gente talvez 4 milhões de reais, né, que é a cota da televisão da série do acesso para a Série 1, né, que quando você disputa a Série 1, você recebe essa cota. Então é o que vale para a nossa temporada 2021. Então, muito difícil, mas ao mesmo tempo que você tem uma Série C que a gente já ficou para trás, é uma Série C que é tudo que o São Bento tem de diferente nesse futebol paulista, que é o calendário nacional, que é a porta de entrada para o paraíso, que é a Série B, que a gente já falou aqui no podcast. Então isso é um debate muito, muito complicado. Eu não sei exatamente o que o Edson vai fazer, né? Mas assim, foi inteligente da parte dele usar os reservas. Já falávamos no último episódio que concordávamos, justamente por esse jogo ser, talvez, como o Eury disse aí, né, o único que não tenha
que não valha muita coisa. Daqui para frente tudo vai valer muito, então tinha mesmo que dar algum tipo de descanso nesse jogo, né? Melhor ainda que conseguiu vencer, mesmo com o time reserva. A minha opinião sobre as atuações também parecida, eu não consigo destacar grandes coisas, né? Acho que o Paulo Vitor de novo foi bem, ele sempre vai bem. Tive boas impressões do Alisson, né? Lateral que estreou e parece um lateral ok, assim, né? A gente tem o Misael que estava ok também, o Ferrugem não estava bem, e a gente começa a pensar, né? Talvez o Alisson ajude, né? O restante dos jogadores muito apagados, né? O Juan mesmo, que sempre é muito agudo, muito importante, eu achei nesse jogo apagado, não apareceu praticamente nada. O Jamie, que tanto queria uma chance, né? Foi destacado desde que o Bambam chegou. Não conseguiu aproveitar a chance, totalmente apagado também, né? Tomou cartão amarelo, não jogou bem. Thiago Primão, péssimo, muito mal, sumido, praticamente desaparecido em campo. Eu tô para dizer que com ele e com o Alan, né, a gente praticamente estava com 2 a menos em campo, para vocês verem a fragilidade do Monte Azul, né, que nem assim conseguiu fazer grandes coisas, mas o Primão não apareceu para praticamente nada. E o Alan Vieira, que dessa vez foi até bom falar isso, ele é mais um dos sumidos, do time dos sumidos aí, né, junto com o Primão, mas pelo menos dessa vez não teve falhas graves, né? A gente falava sobre a atuação discreta, a atuação do Alan foi tão discreta que ele parecia que não estava em campo, né? Isso é ruim, é óbvio, né? Jogador que some do jogo, como aconteceu com o Primão, mas pelo menos ele não foi lá, né? Falhar, deixar tomar bola nas costas para o Monte Azul fazer gol, né? Então, acho que pelo menos isso. E eu acho que é isso sobre as atuações desse time reserva. Mas, como eu falei, apesar das atuações abaixo, em nomes a gente tem aí, né, um Jamie que a gente sabe que pode jogar mais que isso e pode ajudar quando o Bambam estiver cansado. Um Thiago Primão também que pode jogar muito mais do que isso e que pode ajudar, assim como o Rafinha, né, que entrou depois e que também não seria titular. Acho que hoje o Igor é o meia titular do São Bento. Então, assim, algumas peças parecem poder ajudar, inclusive o Alisson que estreou hoje, mas colocar o time todo reserva como hoje realmente é muito complicado, cedo para falar, mas, por exemplo, esse time para um jogo lá em Tombos contra o Tombense é difícil de imaginar que consiga fazer qualquer coisa, e aí a gente começa a entregar pontos, né? Numa competição que a gente já vem mal e que a gente vai ter que se superar para buscar a permanência, né? E eu falo em off com meus amigos e vou falar aqui. Na minha opinião, a situação do São Bento na Série C é tão delicada, devido às 3 derrotas e devido a tudo, de ter esses mata-matas de Paulista no meio da Série C, é tão delicada que eu acho que não só o São Bento tem que vencer quarta-feira de qualquer maneira o Ipiranga e vencer essas partidas em casa, como ainda por cima vai precisar arrancar no segundo turno, vai precisar, de repente, conseguir esse acesso no Paulista, ganhar confiança, ganhar motivação para voltar no segundo turno. O Paulistão A2 acaba justamente ali na virada de turno do Brasileiro Série C, e no segundo turno fazer uma campanha bem acima, campanha que serviria para classificação, né? Mas aí vai precisar de fazer uma campanha, uma arrancada mesmo, para conseguir segurar essa permanência aí com tranquilidade, e nessa altura seria um lucro sem tamanho, né? Falando em lucro sem tamanho, a gente precisava falar aqui no podcast, a gente acabou gravando antes de repercutir as sonoras do Juan e do Edson Vieira, que foram passadas na Cruzeiro FM, no programa Fome de Bola, que repercutiram muito mal nos bastidores do São Bento. A gente não pode colocar aqui no ar, mas acho que a maioria dos torcedores já ouviu. O Juan falando palavras muito pesadas, falando em amadorismo, falando em coisas básicas, falando em jogador que está passando necessidade dentro do São Bento, falando que a pandemia não é desculpa, né? Não pode ser desculpa. E assim, dentro da minha ótica, parecia muito com um discurso de atrasos salariais. E nessa altura, eu já via tudo ruir, porque isso é o presságio do fracasso, né? A gente sabe que São Bento já teve esse problema no passado. Um atraso salarial num time que está numa reta final de acesso seria praticamente o fim do sonho, né? E o Edson Vieira acabou complementando falando sobre briga de vaidades, né? Sobre
deixar a vaidade de lado e voltarem a se unir, né? Então, assim, isso, dois jogadores, um jogador e um treinador, né? Duas pessoas de dentro do São Bento, falando logo após uma vitória fora de casa e uma classificação. Soou muito estranho, pareceu mesmo com algo que fosse muito grave para que isso estivesse acontecendo, né? E a gente tentou apurar com nossos amigos aí, né? Nos bastidores, até com pessoas de dentro do clube, se existia algum salário atrasado. E aparentemente, as informações que a gente tem é que não existe esse débito, né? Os jogadores estão com salário em dia. Falava-se também sobre a declaração do Juan ter a ver com problemas estruturais, né? Falou de jogador passando necessidade, então a gente ficou naquela, será que está faltando, sei lá, comida, transporte, hotel para concentrar, esse tipo de coisa, né? E era uma dúvida que a gente tinha e ainda tem, na verdade, né? Mas em algumas informações apuradas também, aparentemente não são, esses problemas não é que eles não existam, né? Mas não são tão graves a ponto de causar tantos problemas assim. E o discurso no São Bento hoje, antes da partida contra o Monte Azul, era de deixar isso para trás, página virada. A gente sabe que a diretoria teve uma conversa, uma reunião com o elenco. Claramente o Juan, nas palavras dele, nem sequer citando a diretoria, ele parabenizando a comissão e os jogadores pela classificação, mostrava um racha de elenco com a direção. E aparentemente essa reunião foi para tentar unir novamente ou resolver o que tivesse para resolver, né, lavar a roupa suja. E, assim, as informações que a gente teve do jogo de hoje é que o clima estava ótimo, estava todo mundo muito bem, muito feliz, o vestiário estava muito bom e que talvez isso tenha sido resolvido e deixado para trás, né? Falando na linguagem do torcedor, a gente sabe que nesses momentos de acesso, de classificação, sempre surge o tal do bicho, né? E basicamente, muita gente tem a opinião de que sem bicho o time não sobe, né? E é muito difícil para um clube como o São Bento, na situação que estava, né? Vindo da pandemia, perdeu o patrocinador, perdeu o sócio-torcedor, perdeu bilheteria, conseguir pagar premiação para jogador, né? Mas a informação que temos é que está acertado e que conseguiram, né, chegar num acordo quanto a isso. E talvez toda aquela reclamação, toda aquela alarde que foi feito tenha sido por conta desse problema. A gente não tem certeza disso, né? Mas é uma fumaça. Pode ter sido esse o grande chafariz desse tipo de declaração do Juan. E depois, posteriormente, esse discurso aí de que tá tudo bem, deixa isso para lá, tem a ver, de repente, com esse acerto, né? A gente espera que o time, né, tenha chegado, então, nesse acordo com a direção e para a gente não ter que ter outras declarações desse tipo que repercutem muito mal, né? Cara, fazendo giro da rodada sobre Série A2, na última rodada, somente venceu o Monte Azul por 1-0 em casa mesmo com as reservas. O Red Bull Brasil perdeu da Portuguesa por 1-0, jogando em Campinas, né? O Red Bull precisava vencer para não cair, conseguiu a permanência mesmo com a derrota, mas foi derrotado então pela Lusa, que está embalada também. O 15 de Piracicaba, falávamos tanto do 15, né? E a possibilidade de ser eliminado já na primeira fase, mas o 15 virou para cima da Penapolense, venceu o Barão da Serra Negra e conseguiu a classificação. Isso porque a Portuguesa Santista, né, acabou sendo derrotada dentro de casa pelo Votuporanguense, que estava virtualmente rebaixado nos resultados mais surpreendentes, apesar de a gente saber que a Briosa perdeu muitos jogadores. Acho que ninguém esperava isso, e a Portuguesa Santista, com esse resultado, ficou fora da próxima fase. O São Caetano venceu o Audax, é a quinta vitória consecutiva do São Caetano, muito embalado, né? O Rio Claro venceu o Sertãozinho no único jogo que não valia absolutamente nada, né? Por 1-0. O Taubaté perdeu dentro de casa para o São Bernardo, né? O líder São Bernardo vencendo mais uma, é um ótimo visitante. E o Taubaté perdendo a segunda seguida, nosso adversário aí da próxima fase. E o Juventus empatou com o Atibaia pelo placar de 1-1 na Rua Javari. O Juventus que vinha sendo nosso adversário ali por boa parte do jogo e
um gol do Paraíba aos 26 do segundo tempo foi o que mudou para o São Bento enfrentar o Taubaté. Taubaté, cara, nosso adversário, time que não foi tão afetado pela pandemia, manteve, eu acredito que mais de 90% dos jogadores que lá estavam. A gente sabe que eles perderam o Chumbinho e o Hermínio, né? São jogadores importantes, titulares, mas mantiveram a grande maioria dos jogadores, né? Lá está o Dogão, que passou aqui pelo São Bento, tá o David Batista, que é um ótimo centroavante. Então, assim, o time do Taubaté, como você vê esse adversário? Você falou que não pode escolher, que a gente é o time temido, mas acho que dava para ter ficado um pouquinho melhor, né, cara, de repente, né? Então, eu sigo essa linha de que eu acho que a gente não deve escolher adversário, vamos pra cima de quem vier. Mas eu penso um pouco diferente de você. Eu tava dando uma olhada no time do Taubaté, não perdeu tantas peças assim, como você disse, mas perdeu peças que eram essenciais, né? O Hermínio e o Chumbinho, que jogaram contra nós, né? O Chumbinho foi muito bem contra a gente. Empatamos, né, em Taubaté. É, como você falou também, você já falou que ia falar, tem o Dogão, que jogou aqui no São Bento. Não é um jogador da mais alta qualidade técnica. E para mim, o grande destaque da equipe deles, o David Batista, que teve, ao meu ver, pelo menos, seu grande momento na carreira no Volta Redonda, nas séries D e C. Subiu com Volta Redonda da D para C e fez muito gol, tanto na D como na C. E é um cara que sabe fazer gol, é um cara que fede gol, assim como o Bambam. Para mim é o principal jogador do Taubaté. Só que se a gente analisar, o Taubaté vem num momento ruim, vem de 2 derrotas seguidas, perdeu pro time do Sertãozinho e pro São Bernardo, líder agora. E lá no começo do campeonato, quando a gente jogou contra eles, lá em Taubaté, na época do Léo Condé ainda, na época em que nosso time tava mal e na zona de rebaixamento, a gente empatou com eles com chances de vitória, né? Se não fosse um gol absurdo perdido pelo Jamie, a gente provavelmente sairia com os 3 pontos de Taubaté. Então, a gente tem que levar em consideração que o time do Taubaté está mais enfraquecido e a gente continuou, a gente evoluiu, né, daquele jogo em diante. Daquele jogo ali, quando pouco depois caiu, o Edson chegou e a gente não perdeu mais, só ganhou. Então, eu acho que se a gente pegar nosso time na parte ruim e o time deles na fase boa, nós jogamos de igual para igual e poderíamos ter saído com a vitória. Mas a gente cresceu bastante ao longo do campeonato e eles decaíram. Não, com certeza não é o adversário mais fraco dessas quartas de final. É, sem dúvida nenhuma, o Monte Azul, acho que sim, se enquadra muito bem nesse ponto, é o time mais fraco. Acho que o Juventus talvez seria um pouco mais fraco que o Taubaté também, mas analisando os outros times classificados, eu acho que pegamos aí talvez o terceiro ou quarto mais fraco dos 8 classificados. Não achei tão ruim assim não a nosso adversário nas quartas de final. Assim, o 15 se classificou, né? E a gente esperava que não conseguisse se classificar. E se não se classificasse o 15, que ela passava a Briosa, né? A Portuguesa Santista, que era outro time com bastante dificuldade, né? O Monte Azul aproveitou seu único jogo contra um time mais tão atrapalhado quanto ele após a parada e venceu e conseguiu confirmar a classificação por conta dessa vitória, né? E a gente esperava que a Briosa, enfrentando o virtual rebaixado Votuporanguense, também faria o mesmo e conseguiria os 3 pontos que bastariam para classificar o time de Santos. E aí a gente teria Santista, Juventus e Monte Azul como prioridades. Eu falei disso no último episódio, né? Mas o 15 passando, a Briosa ficou fora, realmente ficou o Juventus e o Taubaté seria a segunda opção, porque a gente sabe da força do 15 de Piracicaba, apesar desse sufoco todo para se classificar. E aí, contudo, eu acho que, assim, realmente também não foi o melhor dos adversários, né? Como eu falei, eu queria pegar o Monte Azul por motivos óbvios, né? Mas também não é o pior, é óbvio, né? Houve momentos ali que o São Bento poderia enfrentar o 15, né? Se a Portuguesa tomasse um gol do Red Bull, o São Bento enfrentaria o 15. Caso tivesse empatado com o Monte Azul, perdido, né? Poderia enfrentar um dos embaladões aí, né? São Caetano, Portuguesa, São Bernardo, né? Então, assim, não é o melhor nem o pior dos adversários. Mas o Taubaté eu chamo a atenção porque nessa volta da parada,
o São Bento enfrentou o Atibaia, que foi um adversário, um teste interessante, conseguiu uma vitória boa, mas um Audax que teve problemas, perdeu também as 3 depois da parada, e não tinha muitas pretensões quando foi enfrentar a gente. E a mesma coisa agora desse Monte Azul totalmente desconfigurado. O São Bento não pegou ainda, depois da parada na Série A2, um time do porte do Taubaté. O Taubaté tem Giovanni Pavani, tem Dogão, tem o David Batista, né? Tem o Boquita, que lá sempre na Série A2 costuma ser um bom jogador. Tem o Quirino, que é um jogador que foi disputado no mercado aí para a Série A2 e foi para lá. Então, assim, o time do Taubaté é um time com bons jogadores, né? Então, assim, não é o mesmo tipo de jogo, mas eu acho até que a diretoria do São Bento tem total ciência disso, a comissão técnica, os jogadores, eles sabem que agora o campeonato é outro e que o jogo é outro, e vai ter que jogar muito mais bola para poder fazer frente para o Taubaté. E claro que o time, o elenco, tem condições de fazer isso. Então, concordo que eles estão enfraquecidos aí, sem o Chumbinho, sem o Hermínio, e que, assim, acaba sendo um adversário até talvez ideal, porque nem relaxamos tanto quanto relaxaríamos se fosse o Monte Azul, e nem também temos aquela sensação iminente de eliminação, caso fosse o São Bernardo, né, um desses times que estão muito bem também. Então, é um adversário que a gente vai ter que se cuidar, fazer um bom jogo, primeiramente fora de casa, vai decidir aqui. E agora é mata-mata, né? O mata-mata a gente sabe como que é, não pode errar, não pode estar num dia ruim, não pode entregar passe no pé do amiguinho, como foi feito lá em Criciúma, né? Precisa ter muita concentração e eu espero que o São Bento consiga cumprir isso daí. Para subir tem que passar por essa fase, né? Queríamos nós que fosse um campeonato de pontos corridos e o São Bento com a 4ª posição tivesse conseguido hoje o acesso, mas nesse formato precisa, além da primeira fase, fazer um mata-mata, ser um time decisivo também, e a gente torce por isso, porque, como eu já falei, acho que é fundamental para a nossa temporada esse acesso. Cara, para encerrar, falar um pouco do nosso próximo jogo, quarta-feira, né? O São Bento poupou os jogadores justamente para enfrentar o Ipiranga, é uma espécie de final, né? O São Bento, importantíssimo resultado, joga dentro de casa, tem um adversário que começou o campeonato de maneira razoável, teve uma boa vitória contra o Londrina, empatou contra o Boa e perdeu para o Brusque, que é aquele bicho-papão todo que a gente enfrentou, né? O que você acha desse jogo contra o Ipiranga, né? As projeções, a importância desse resultado, o que você espera do São Bento nesse jogo? Lembrando que domingo tem mata-mata de acesso, então tem gente falando até em poupar jogador também nesse jogo, pensando no jogo de domingo contra o Taubaté. O que você acha disso? Cara, no nosso primeiro podcast pós-pandemia, onde analisamos todos os nossos adversários, nós colocamos o Ipiranga como candidato a rebaixamento. Em campo, até agora, aparentemente não demonstrou isso. Aparentemente se mostrou um time pelo menos ali de meio de tabela. Não sei se briga para classificar, mas acredito que não deve brigar tão perto assim contra o rebaixamento. É um time que vem mostrando qualidade. É um adversário dificílimo. Temos que respeitar. É um time que vem jogando ali. Não tem grandes nomes individualmente, mas tem um conjunto bem homogêneo. Um time que joga bem junto. Mas com todo respeito, a gente tá jogando em Sorocaba, a gente tá jogando no SIC, a gente tá na lanterna com 3 derrotas em 3 jogos. Então a gente tem que ganhar. É um jogo que a gente não tem desculpa, né? Já temos aí mais de um mês de preparação, já jogamos pelo menos 6 vezes, né? Fizemos 6 jogos, 3 no Paulista, 3 no Nacional. Então o time já começou a fisicamente se ajeitar. E é vitória da raça. O Edson Vieira, na entrevista para a Cruzeiro FM, né? Ele afirma que não é de prometer vitórias, mas disse que esse jogo nós vamos ganhar. Eu acho que a gente tem um técnico com a mentalidade certa para o momento, um técnico com uma mentalidade vencedora, um técnico que sabe como trabalhar com seus jogadores. Então, apesar de todas as dificuldades, apesar de pegarmos um adversário com suas qualidades, a gente tem que ganhar. Pra gente não tem outro caminho. E teríamos que ganhar, fosse o Ipiranga, fosse o Criciúma, fosse o Brusque, fosse o Corinthians, o Palmeiras ou o São Paulo. Não importa quem fosse,
a gente chegou no momento do campeonato que a gente precisa ganhar. Não dá pra, daqui a pouco, lá na frente. E discordo de poupar jogador. Eu acho que já poupamos nesse jogo. O jogo contra o Ipiranga é um jogo chave na Série C. E não, a não ser que tenha alguém ali que ainda esteja muito cansado, alguém que não tenha condições de jogar os dois. Aí sim, um ou outro jogador, mas fazer o que fez contra o Monte Azul eu acho que é exagerado, desnecessário e muito prejudicial, porque uma derrota seria avassaladora, seria desastrosa, primeiro para a moral do time, logo antes do jogo dos 2 jogos de acesso, né? Que vale. Mito. Dos 2 jogos das quartas de final que levam ao jogo de acesso. E segundo, para a própria Série C, que a moral do time vai lá embaixo, seria a quarta derrota em 4 jogos, então seria desastroso. Acho que temos que ir com força máxima, com a mentalidade de que só a vitória interessa, nenhum outro resultado interessa. Acredito muito no Edson e tenho confiança que a gente pode sair com os 3 pontos nesse jogo de quarta-feira. A gente sabe que o Edson não vai fazer isso, né? Pelas palavras dele na Cruzeiro FM, né? Assim, às vezes é o que o torcedor quer ouvir. É difícil, eu sei que pode soar desrespeitoso com o Ipiranga, mas é o que o torcedor quer ouvir nesse momento, depois de 3 derrotas, que vamos vencer a qualquer custo o jogo de quarta-feira. Eu acho que ninguém espera nada diferente disso, né? Como você falou, independente de quem fosse o adversário, poderia ser um jogo fora de casa, agora contra o Brusque, que o São Bento teria que fazer 3 pontos, né? Dentro da situação que se colocou dentro da Série C, né? E realmente se esgotaram as desculpas, né? Agora já time muito mais entrosado, né? Pegou bastante ritmo de jogo, fez bastante partidas, até mesmo no grau de dificuldade da partida, com todo respeito ao Ipiranga, respeito muito, e sei que é um time interessante, que tem bons resultados, tem bons jogadores, mas não se compara ao Brusque nem ao Criciúma, e assim, é um jogo dentro de casa, então a gente tinha aquilo, né? O Criciúma é fora, o Brusque é o favorito, né? O São José no primeiro jogo, lá o time treinou 10 dias e vai jogar. Agora não, agora já jogou, já tá com bastante ritmo, já melhorou muito fisicamente, até confiança conseguiu pegar, a gente sempre fala disso, de joga no Paulista e pega confiança para a Série C. Não deu certo no jogo contra o Atibaia, né? Mas era um jogo fora contra o Criciúma. E agora a gente tem um jogo em casa, após 2 vitórias do Paulista 2, uma classificação boa, que a gente consegue definir em casa o nosso jogo do mata-mata. Então, assim, tem todo o cenário, né? Todo o cenário a favor, até porque esse seria um jogo para vencer, independente de qualquer coisa, né? Se tivesse hoje líder, era um jogo que tinha que vencer. O Ipiranga dentro de casa. Então, tem tudo e mais um pouco para vencer e necessita vencer, né? A gente nem gosta de falar na possibilidade, mas realmente o São Bento não pode nem sonhar com empate nesse jogo. Se não vencer essa partida, vai se complicar de vez, tá? Eu diria até que, né, se coloca numa situação para rebaixamento quase que irreversível, uma vez que mesmo com essa vitória já estaria complicado. Se não tiver ela, então, né, fica muito difícil. Então a gente espera que os jogadores tenham essa consciência. Eu acho que já está bem implantado pelo Edson, como você falou, o cara certo, né? Da cabeça dos jogadores, que esse resultado é primordial. E os jogadores que foram poupados hoje foi justamente, provavelmente, né, para fazer uma grande partida, né, mostrando que a Série C também é prioridade no São Bento. Bom, encerrando o programa então, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo pessoal que está comentando aí, se inscrevendo, bastante gente se inscreveu no canal recentemente. Dá boa noite aí mais uma vez para o Eury e até a próxima. Boa noite, Maicon. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela audiência, obrigado aí por nos apoiar nesse projeto. Ressalto mais uma vez o pedido aí para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, segue a gente. E até quarta-feira. Quarta-feira temos um jogo importantíssimo e tenho confiança que a gente vai conseguir um bom resultado, que o Edson Vieira sabe o que está fazendo e que vai tirar a gente dessa situação incômoda. Espero que possamos voltar aqui para debater mais uma vitória do São Bento, quem sabe dessa vez a primeira na Série C. É isso, até mais.